A influenciadora digital petista Denise Tremura foi flagrada admitindo, numa sala de voz do Space, na rede social X, que a esquerda difundiu fake news contra opositores de Lula nas eleições de 2022. A gente tem aqui o vídeo, né, Cláudio? Pode rodar. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Pois é, enquanto a gente ouvia isso, eu lembrava aqui que existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal aberto há 5 anos e que se dedica só a esse tema, o inquérito das fake news. Mas, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, irreal imaginar que isso vá para lá, né? Pois é. Com esse, se o momento político deteriorar a tal ponto que até o próprio STF é capaz de abandonar o governo e achar um outro pilar de apoio para a sua agenda. Então, eu acho que isso é também natural, né? Quando você tem aí um pilar completamente desgastado, a sinalização que eu dei aí dos deputados abandonando, esse é o primeiro sinal, né? Depois você vê os grandes empresários abandonando, né? Começam os deputados, depois os partidos, entrega de ministério. Aí, quando você tem um sinal mais importante ainda, são os grandes empresários que se beneficiaram de todos esses esquemões, esses desvios todos. Aí eles passam por lá fora, aí a mídia entra com tudo para cima, para queimar o governo. Eu acho que já está acontecendo um pouco disso tudo em paralelo, mas o maior foco aqui é nos parlamentares. Mas essa questão que a gente está falando agora, que é da milícia digital, a milícia digital, eu lembro perfeitamente, 2013, 2014, aí começamos com atividades nas redes sociais, foi lá que começou páginas sociais de mobilização da sociedade, diversos movimentos, tinha lá o Revoltados Online, que já tinha acho que 1 milhão de seguidores. Dentro do Revoltados Online tinha lá o Marcelo Reis, tinha a Bia Kicis que orientava. Depois você tinha outros movimentos que vieram na cola desde que foi o Vem Pra Rua, depois o MBL, depois o Acorda Brasil, o Avança Brasil, vários outros regionais e locais, e todos eles dependentes de rede social. Estou falando 2014, 2015. A Dilma era presidente, eleita pela segunda vez, sobre um manto de polêmicas. E naquele momento a gente descobriu as milícias digitais do governo Dilma. Sim, se eu não me engano, mais de 7 mil MAVs, que eram chamados naquela época, era como mobilizador virtual, ativista virtual, alguma coisa assim. Esqueci o que significa MAV, mas a gente usava tanto essa nomenclatura MAV que hoje é milícia digital, né? Mas os MAVs da época é isso que a gente está vendo de novo. E esses 7 mil, olha esse dado. A informação que tivemos foi que os 7 mil mobilizadores virtuais daquela época da Dilma, assim que a Dilma cai e o Temer assume, o Temer, obviamente, que cancela os contratos, cancela todos esses empregos que eram temporários. E esses 7 mil, a minha informação que eu tive, não quero validar isso que seja fato, mas a informação que eu tive é que esses 7 mil foram empregados pela prefeitura do Haddad. Isso na questão da semana seguinte. E tinham ônibus vindo de Brasília para abrigá-los
aqui dentro da Prefeitura de São Paulo. Então esse pessoal funciona assim. Eles entram de uma instituição para outra e vão levando toda a máquina. E a máquina sempre sobrevive. Então, por isso que quando você elege prefeito, elege vereador, você está elegendo a sustentabilidade dessa máquina. É a garantia que essa máquina vai ter uma sobrevida. Essa máquina de difusão de informação falsa, de destruição de reputação, de ataque sistemático à oposição, de gerar confusão e caos através da desinformação. Isso é que essa máquina faz. Então, de uma maneira muito sistemática. E, de novo, está aqui, mais uma vez, quando eu via o Felipe Barros, que, aliás, fez um ótimo trabalho de ter levantado exatamente o organograma de quem é que está por trás e vinculando tudo isso ao ministro Pimenta, isso ficou claro que isso, quando eu estava vendo, escutando ele falar, me lembrei de 10 anos atrás que isso já acontecia. Então, estamos vivendo esse capítulo mais uma vez. E, mais uma vez, isso não convence ninguém. Eu fico até pasmo que ainda tem quem creia nessa desinformação do governo. Porque até acho que essa bolha de desinformação ela está sendo estourada. Eu não estou vendo esse domínio de opinião pública que antes eles tinham, até o período Dilma. Nossa, o período Dilma era massivo a crítica, era um movimento. Lembra até do termo coxinha? Acho que nem se usa mais, mas esse era um termo que era colocado dos MAVs, dos ativistas digitais da Dilma, para se relacionar com a direita. A direita era os coxinhas. Né? Nem se usa mais esse termo, agora é outra coisa. Agora são os fascistas, agora é outra coisa. Mas, enfim, o que eu quero pontuar é que o método é o mesmo. Pode mudar o nome, mas o método é o mesmo, o programa é o mesmo, e esse programa, esse método, e os governos que defendem esses dois sempre dão errado, e a gente está vendo isso às vistas. Espero que não dure tanto esse estrebuchar de governo, porque é isso que durou. A Dilma durou 3 anos, de 2014 até 2016, até mobilizar para neutralizar o governo. Então foram 3 anos aí de mobilização. Espero que não seja, que o Brasil não merece isso mais uma vez. E a opinião pública também já está farta disso. Acho que a consciência está muito mais ampla agora. Então vamos nos fazer um favor, né? E vamos convencer de novo o Centrão a fazer a coisa certa. Obrigado. Você sabe, é o Bradock Show, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30 da noite, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e convidados especiais.